Dá não. Eu vou lá ver se já tá. Fecha o microfone.
Bom dia a todos e a todas. Vocês nos ouvem bem? Obrigado. O enfermeiro Frank já está aqui, tá? Já iremos começar. Sempre tem. Já pode abrir câmera e microfone, pode iniciar. Onde que é? Aqui. Bom dia a todos. Eu sou o Frank, enfermeiro aqui do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Eu sou especialista em estomoterapia. É uma especialidade que trabalha com pessoas que têm problemas na pele, que têm problemas de incontinência urinária e anal. Desculpa, só um segundo, pessoal, que o slide não está passando. Só um minutinho. A pessoa assim, mas eu vou fazer aqui. Pode ir. Bom, então vamos nós, né? Vamos começar mais uma aula da teleeducação aqui do Hospital Universitário Getúlio Vargas, né? Agradecendo já a enfermeira Priscila por também estar compartilhando com nós essa ideia da gente levar informação aos profissionais de saúde, né? Que é aqui do Norte e de todo o Brasil. A ideia é que a gente poder levar informação, principalmente às nossas comunidades do interior, nossos profissionais que estão distantes da capital, levar umas informações que são inerentes aos cuidados com a pele, ou seja, aquilo que a gente acha que seja de suma importância, principalmente naqueles que trabalham na atenção primária. A ideia simplesmente é essa, levar informação para o pessoal da atenção primária. Por quê? Porque nesse trabalho que é desenvolvido dentro do processo, como a gente fala que a atenção primária é o início, né, onde é a porta de entrada para a assistência à saúde, né, ali a gente, de vez em quando, depara com situações que a gente pode detectar, vamos falar de uma forma focal, relacionada à alteração de alguma forma na pele, como seja o câncer de pele. Então, nós temos algumas ideias aqui que a gente vai trazer da literatura, o que a gente pode melhorar nesse trabalho, a fim de evitar que esse paciente possa, infelizmente, correr o risco de ter um diagnóstico tardio, né? O câncer de pele, ele tem um bom prognóstico desde que ele seja identificado de uma forma precoce, beleza? Eu sou o Frank da Silva Torres, sou enfermeiro, sou estomoterapeuta, trabalho aqui dentro do Hospital Universitário Getúlio Vargas, como estomoterapeuta, né? O nosso atendimento, a especialidade está relacionada no atendimento de pessoas com feridas, com incontinência anal e urinária, com fístulas e também com estomias. Hoje a gente está voltado com um padrão voltado para
identificação de lesões de pele relacionada a CA, ao câncer, beleza? Vamos nós. O que a gente vamos ver aqui nessas aulas? A gente vai dar um pulinho na parte que a literatura fala com relação a esse tipo de problema, né? Vamos também observar com relação à parte epidemiológica, como é que está acontecendo, como é que se desenvolve, quem é mais atingido com relação a essas causas, né? Os fatores de risco, quem está predisponente, o que está acontecendo com relação aos fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Como é que se classifica esse tipo de situação que ocorre na pele, né? Quais são os métodos preventivos que nós, da assistência à saúde, podemos fazer, né? O papel do enfermeiro na identificação precoce, e aí a gente termina com as nossas palavras finalizadas em relação a essa apresentação. Beleza? Essa apresentação vai estar gravada, né? Vai estar gravada, né? Mesmo aqueles que não conseguiram estar assistindo aqui conosco, podem acessar aí no YouTube e também para que possa passar para outras pessoas que nesse momento estão em atividade, e tem muita gente com certeza querendo assistir, ou mais estão trabalhando nesse exato momento. Então, gente, para a gente entender um pouco com relação ao câncer de pele, a gente vai ter que entender o que atinge, né? É a pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela é visível porque é uma estrutura que, durante a apresentação nossa, a gente vai ver toda a estrutura do nosso corpo protegido por pele. E ela tem algumas estruturas e tem algumas funções, né? Dentro das funções que ela desempenha, ela faz a proteção do corpo contra o calor, né? Contra a luz, contra a infecção, né? Essa parte de proteção contra os agentes externos, isso é uma das funções principais da pele. Além de tudo, ela faz a regulação da temperatura, né? Ou seja, ela faz com que o próprio organismo do ser da pessoa não perca muita temperatura e também não exerça muita temperatura, chamada a hipo e a hipertermia. Então, ela faz esse processo dessa temperatura. Auxilia na reserva de água, né? Faz esse processo para que não haja muita perda pela transpiração, faz reserva de vitamina D, né? Faz reserva de gordura, faz uma barreira, além da proteção imunológica, termorregulação e secreção. Ou seja, é um órgão que trabalha dentro de todos esses sistemas para favorecer, né, o meu organismo, né, para favorecer com que eu não possa estar ali sofrendo certas situações. É um super-herói que a gente tem que nos protege e regula o nosso organismo como um todo, né? Dentro disso tudo, e o que vem a ser os conceitos de câncer de pele, né? É considerado uma patologia que possui uma etiologia multifatorial, ou seja, não é apenas uma situação, não é apenas um fator, são múltiplos fatores que podem desenvolver essa doença, sendo resultante de mutações genéticas, né? Pode ocorrer isso através justamente de fatores externos, ou até mesmo essa pessoa já tem uma genética que a gente chama de predisponente, né, a desenvolver isso. Os fatores ambientais, que a gente vai ver daqui a pouco, os estilos de vida do paciente. Tudo contribui, de alguma forma, para que eu possa ter esse tipo de situação na minha pele. E apresenta ainda um crescimento desordenado de células que compõem a pele, ou seja, há certas situações que os agentes externos vão fazer com que as células do meu corpo, aquelas que protegem a minha barreira protetora, possa fazer com que haja um crescimento desordenado, favorecendo assim o surgimento de lesão na pele. Beleza? Não está passando. Dentro da epidemiologia, nós temos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA é o órgão máximo, gente, no qual ele
ele trabalha justamente direcionado com os indicadores de câncer, não só de pele, mas todos os tipos de câncer, né? Ele é uma referência nacional nossa, quando você quer entender como é que está funcionando, como é que acontece a doença no Brasil todo. Então, ele é uma fonte super fidedigna no intuito mesmo de fornecimento, além de fazer vários estudos. Então, eu busquei em cima da plataforma do INCA para entender mais um pouco com relação a como é que está essa epidemiologia, né? Ele fala que no ano passado os registros que poderiam ter ocorrido foram cerca de 220 mil novos casos de câncer de pele. E estima-se que entre cada caso de câncer diagnosticado, se era originário de câncer de pele ou nas mucosas, né? Um estudo, agora a gente vai falar um pouco com relação à parte da região norte. O estudo identificou um total de 564 casos de melanoma maligno na pele na região norte, com um aumento registrado entre 2022 e 2023 de 57%. Os dados indicam uma predominância maior no estado do Pará, que teve 183 casos no período, correspondendo a aproximadamente 32 casos no total. O estado de Rondônia vem em segundo, que registrou 161 casos, correspondendo a 28% do total. Beleza? E aí a gente vai ver aqui os fatores de risco, né? Quando a gente fala com relação a partes internas e externas, aí no meio a gente fala dos fatores intrínsecos, que aí o que é meu, intrínseco, o que corresponde à minha características, ok? Quando eu falo dos fatores extrínsecos, é o que está fora, é um ambiente no qual eu convivo. Então, dos fatores intrínsecos, eles falam que pessoas de cor de pele, com relação à pele mais clara, ela tem um predisponente a desenvolver, é um fator de risco para câncer de pele. Pessoas com olhos claros, né? Pessoas albinas, não sei se vocês já viram, aquelas pessoas de pele bem clara, que não têm a proteção da melanina total, são bem branquinhas, são tipos de pessoas que têm um risco, um fator muito grande de desenvolver câncer de pele. Pessoas com doenças cutâneas prévias. Quando eu estava estudando com relação a esse tipo da minha apresentação, certas coisas me trouxeram bastante atenção. Ou seja, algumas lesões, gente, com o tempo, elas passam a ser cronificadas. Ou seja, se você tem um paciente, ele tem uma úlcera vasculogênica, ele tem uma osteomielite, ele tem uma lesão, que faz tempo que essas feridas elas não cicatrizam, elas não remodelam, elas não fazem um processo de epitelização, pode ser, a literatura fala que pode ser que esses pacientes tenham um risco de desenvolver algum tipo de câncer de pele, né? Inclusive, dentro da minha formação e da minha experiência, já tive casos assim, né? São feridas crônicas e você vai observando que essas feridas elas vão formando uma característica diferente do leito da lesão, né? Você vai observando que elas vão ficando, a gente chama de como se fosse aspecto lunar. É como se você estivesse vendo estruturas da Lua dentro de um leito de uma ferida. Então, fique bastante atento para quem trabalha diretamente com feridas, com relação a pacientes com aquelas lesões crônicas que não fecham, e você está vendo ali na tua frente um leito muito friado, você observa que sangra com facilidade e que o leito está mudando um pouco as características do que você está tratando, né? E nessas situações é muito bom você pedir o aporte médico, tá? Para que possa ser feito uma biópsia local e aí ser identificado para descartar que esse paciente possa estar desenvolvendo ou já instalado o câncer de pele, né? Então, feridas crônicas como osteomielite, úlceras vasculogênicas, ou aquelas feridas que há muito tempo elas não cicatrizam, fiquem atentos para isso, tá bom? Na parte genética, são pessoas com história pessoal ou familiar com algum tipo de câncer, ou seja, se eu tenho na minha árvore genética minha avó, meus avós paterno, materno, né, minha mãe, meus tios, com relação a algum tipo de câncer, eu tenho que estar bastante atento com relação também a isso. Por quê?
porque eu tenho uma probabilidade, não quer dizer que eu tenha, que eu vou desenvolver, eu tenho uma possibilidade de desenvolver, sim, algum tipo de câncer, então tem que ficar atento, principalmente se for dos aspectos de pele, entendeu? É genético, então a genética, ela sempre está ali presente, eu tenho um DNA ali presente no meu corpo, que faz com que a minha árvore genética teve um adoecimento, eu tenho probabilidade de ter, tá certo? E dentro dos fatores extrínsecos, tem pessoas com doenças cutâneas prévias, a gente já falou anteriormente, então tem que estar bastante atento com relação a isso. Pessoas que trabalham sob exposição direta ao sol, esses são pessoas vulneráveis, né? Quando a gente fala da vulnerabilidade, a gente tem que falar daquelas pessoas que elas desenvolvem suas atividades do dia a dia por necessidade, que tem que fazer sobre exposição do sol. A gente está falando do trabalhador rural, né? A gente está falando dos pescadores, né? A gente está falando dos vendedores ambulantes, né? Então, a gente tem que estar atento diante disso. É uma realidade nossa, quando a gente fala das pessoas que vão para a roça, das pessoas que vão pescar, isso é uma realidade do norte, né? A gente tem, se a gente for ver nossas comunidades, nós temos um grande número de pessoas que trabalham diretamente sobre isso. Os próprios ambulantes, que são os vendedores de rua, principalmente agora no carnaval, no verão, isso acontece muito, é muito repetitivo. Então, essas pessoas são consideradas pessoas vulneráveis a desenvolver o câncer de pele. E isso leva a muitas exposições prolongadas e repetidas do sol. Ou seja, toda vez que ele trabalhar, ele vai ser exposto à radiação solar, né? Exposição também em câmeras de bronzeamento artificial, isso aí já está condenado, sabe? Que ele tem um grande risco de pessoas que fazem uso desse tipo de a ter o risco, um fator para desenvolver o câncer de pele. Então, tenha bastante atento com relação a isso, para que a gente possa ter essas noções. Ou seja, os fatores de risco, os fatores intrínsecos, genéticos e extrínsecos, eles estão muito mais propensos a desenvolver o câncer de pele. Beleza? E aí a gente ainda tem os fatores ambientais. Sim, nós temos algumas outras situações. Por exemplo, exposição a fuligens, são os resíduos, né, que saem, às vezes, ficam nos componentes da fumaça, ou então em queimadas, eles liberam fuligens. Então, se você tiver exposição a essas áreas, por isso que quando há queimadas, hoje em dia se chama-se muita atenção com relação como é que está aquele ar daquele ambiente, se ele está um ar correndo risco à saúde. Não sei se vocês já ouviram falar que quando há queimadas na Amazônia, principalmente em setembro, agosto, de vez, por exemplo, aqui em Manaus, eles falam com relação a como é que está a característica do ar, se está um ar bom ou se está um ar ruim. Por que isso? Porque nas queimadas eles liberam fuligens também. Então, os riscos que a gente tem de fazer inalação a essas situações, a esses componentes é muito grande. Isso vai parar no pulmão, vai parar em outra parte do nosso corpo, que também pode correr o risco à própria saúde, né? Há senhas componentes também, quem trabalha diretamente com esse tipo de material também tem um risco muito grande, né? Aqui a gente tem um alcatrão de carvão, né, que também é outro componente químico também, que pode desenvolver também esse tipo de situação se agrava. Aqui ele também fala dos óleos minerais e óleos de xistos, ou seja, também são situações que podem fazer com que essa pessoa que tem exposição direta ou indireta com esses organismos ou essa situação de exposições contínua pode desenvolver, sim, o câncer de pele. E aí a gente vai falar um pouco agora da classificação, né? A classificação do câncer de pele. Aqui a gente vai falar como é que ele se divide. Ele se divide em melanoma e não melanoma, tá bom? O melanoma, ele tem origem nas células produtoras de melanina, aquela que dá características da cor da pele, né? A melanina está responsável por isso.
É uma substância que determina a cor da pele e é mais frequente em adultos brancos, ok? O melanoma, ele chega a ser o pele mais agressivo, tá, gente? Ele tem um poder de metástase maior, tá? E ele é um diagnóstico não muito bom, tá certo? Então, a literatura fala que ele não é o tipo de câncer que ele é tão presente, tá? Então, o número de pessoas que desenvolvem melanoma em relação aos não melanoma é menor, certo? Dentro dos neomelanoma, ele é mais frequente no Brasil, ele corresponde a cerca de 90% de todos os casos de tumores malignos registrados no país. O não melanoma se divide em carcinoma base celular, que ele é mais comum e também o menos agressivo. Ele se caracteriza por uma lesão, é uma ferida, e às vezes pode ser um nódulo, não só uma ferida, mas também um nódulo, e apresenta uma evolução lenta, né? Já o carcinoma epidermoide também surge por meio de uma ferida ou sobre uma cicatriz. Olha só, pode ser uma ferida sobre uma cicatriz, principalmente aquela decorrente de queimadura. Quando a gente vê queimadura como queloides, aquelas cicatrizações hipertróficas, que de uma hora para outra, ou de um tempo para outro, começou a sangrar, começou a apresentar perda das suas estruturas, fica bastante atento para esse tipo de pacientes, tá? Esse tipo de característica de ferida. A maior gravidade do carcinoma epidermoide se deve à possibilidade de apresentar metástases, ou seja, ele espalha-se para todos os outros órgãos, ok? Então, ficar muito atento com relação a isso. Nós temos o melanoma e o não melanoma, e o não melanoma se divide em base celular e carcinoma epidermoides, tá bom? Dentro desse tipo de carcinoma, o que a gente acontece? Dentro do carcinoma base celular, a gente vê uma ferida plana, né? Eritematosa, vermelha, né? Você vê que isso aí é de uma forma bem simples, né? Parece uma feridinha que não... A olho nu é apenas ali parece até uma ferrada de mosquito. Parece uma coceira de uma unha, né? Mas isso aí a gente vai ver lá na frente que esse tipo de ferida, eles têm caracterização, né? Ou seja, elas vão ter algo peculiar nela, né? O carcinoma escamoso, tá? Que é conhecido como SEC, você vê como um nódulo, você observa nessa segunda figura aqui, parece um nódulo, tá? É uma ferida e, ao mesmo tempo, ela é protusa, tem uma característica de bordas regulares aqui, certo? Já o melanoma não, ele é mais escurinho. Você vê ali a característica dele, tá? Já tem uma característica bem peculiar em relação aos outros dois. Ou seja, quando você observa manchas que coçam, essas manchas doem muito, elas sangram, descamam, feridas que não cicatrizam em média 4 semanas, né? Observem a cor, observe o tamanho, observe a espessura, observe o contorno, observe a elevação, tá? Observe se é um nódulo. Tudo isso você pode avaliar na hora de você fazer a avaliação dessas manchas, dessas feridas junto ao paciente. Quanto tempo ele tem essa ferida? De que forma aconteceu, né? Se ele teve uma percepção de alguma coisa, se ele ingeriu alguma coisa e depois apareceu, se não, o histórico familiar dele ou dela tem, assim, pessoas que tiveram câncer de pele, é muito importante na hora da gente fazer a avaliação da pele com relação a isso, né? Porque quando a gente for trabalhar em cima de lesões ou manchas na pele, a gente tem várias outras situações para que a gente possa também estar atento, né? Aí a gente tem Hansen, né? Que são as Hanseníase, que inclusive a gente está no mês de sensibilização mundial com relação a isso. A gente tem a sífilis, que também pode ter manchas na pele, né? Então, a gente vamos ficar bastante atento com relação a isso, para que a gente não possa estar ali mascarando ou identificando casos que não tenha muito a ver. E fora as outras dermatoses que podem ocorrer na pele. Mas do câncer, ele vai ter essa característica. Depois a gente vai passar
um esquema bem interessante com relação para a gente entender melhor nessa parte, né? Lembrando que o espino celular é o mesmo que o carcinoma escamoso, tá, gente? Então, aqui você vai ver na literatura, base celular é que nem o carcinoma escamoso, tá bom? Dentro dos tipos de câncer, a gente vai observar aqui nessa figura 2, com relação à gravidade que ocorre. Ou seja, a gente viu lá na frente com relação à estrutura da pele, né? A pele ela é dividida em epiderme, derme e o subcutâneo, que são as gorduras. Se você for ver nessa figura aqui ao lado, a gente observa aqui como é que está inserido esse tipo de agravo na pele, né? O espino celular, né, ele está mais na estrutura superficial da epiderme, ou seja, é aqui que ele vai ser localizado, é aqui que ele vai crescer, é aqui que ele vai desenvolver, né? O base celular ou carcinoma escamoso, ele já vai chegar na estrutura da epiderme e da derme, né? Já vai invadindo um pouco a epiderme, certo? Da epiderme ele vai para a derme, né? Já o melanoma, a estrutura dele vai até mais profundo, ou seja, vai acontecer uma irradiação para as estruturas mais profundas da pele. Isso aqui é importante, gente, para a gente entender como é que vai desenvolver o tipo de câncer, né? Por isso que diz que o melanoma ele é muito mais agressivo, porque se a gente for ver a estrutura que ele atinge na estrutura da camada da pele, ele é muito mais profundo, né? E o risco de metástase dele é muito maior, tá bom? Passar adiante. E quando a gente fala com relação à disseminação, disseminação é o poder que essa doença tem de causar metástase. Ou seja, a literatura fala que isso está, um risco está maior quando a gente fala que essas lesões, quando se encontram na face, principalmente na região da narina, na região próximo ao olho, né, a gente chama de periorbital, na cabeça, tá certo? Ficar bastante atento quando a gente tem a identificação das lesões nessa região, na mucosa oral, que é os lábios, tá certo? E no couro cabeludo, no pavilhão auricular também. Eu sei que na hora da gente tentar fazer uma avaliação da pele desse paciente, observar principalmente atrás das orelhas, onde às vezes passa despercebido do profissional de saúde, e couro cabeludo também. A gente tem que estar muito atento com isso, que a gente chama de zona H, ou estruturas todinha, onde se tem maior risco de desenvolvimento de metástase, beleza? Quando a gente fala no carcinoma base celular, a gente está falando justamente na periorbital e na nasal, certo? E até mesmo no pavilhão auricular. Quando se fala do carcinoma de celular escamoso, a gente está falando no pavilhão auricular, no lábios e no couro cabeludo. Ou seja, e até no dorso da mão. Qualquer tipo de lesão que você observar nessas áreas, já fiquem atento, tá? Fiquem atento porque, além de ser a probabilidade dessa pessoa ter câncer de pele, ela tem mais probabilidade de desenvolver metástase, ou seja, a disseminação desse câncer. Quando a gente fala com relação à parte de prevenção, a gente vai falar de situações que a gente pode orientar e a gente pode, através de algumas conversas, rodas de conversas, ou mesmo com um grupo de pessoas, expor situações. O mês de dezembro é o mês que a gente faz a conscientização com relação ao câncer de pele. Ou seja, é uma maneira que algumas secretarias de saúde têm em mãos para que os profissionais daquela área possam fazer algum tipo de sinalização, algum evento local, né? O que é aquela comunidade, o que aquela UBS irá fazer no mês de dezembro. E até as unidades secundárias e terciárias também podem fazer algo para a comunidade, ofertar para a comunidade algo que possa
trazer a essas pessoas uma espécie de despertar para a prevenção do câncer de pele. A gente sabe que o nosso país é tropical, ou seja para onde a gente for, embora a gente tenha inverno, verão, mas a gente tem uma exposição muito grande dos raios de sol sobre a maioria do nosso país, ou seja, nós temos um potencial de risco através dos meios externos, um fator de risco muito grande da gente se expor ao câncer de pele. Dentro desses fatores que a gente pode tratar e orientar esses usuários que vêm até nós, ou que a gente vai até eles através das visitas domiciliares, a gente sempre tem que passar umas orientações com relação a evitar a exposição ao sol. Quando eles falam exposição ao sol, ele está indicando os horários de 10 até 16 horas. Ou seja, de 10 a 16 horas, a gente tem um fator de risco altíssimo de pessoas expostas ao sol que possam estar com risco de fator de risco de desenvolver o câncer de pele. Aí ainda acrescenta mais, utilizar óculos de sol para proteção, observar que alguns óculos, eles têm que ter proteção também dos raios ultravioleta. Não adianta a gente fazer o uso de óculos de um qualquer, se não temos proteção nenhuma, e isso aí corre o risco até mesmo de agravo para a minha visão. Fala ainda da utilização de roupas que protegem todo o corpo, aí a gente já vai falar das roupas que são folgadas, de roupas claras, daquelas que ainda possam evitar com que eu não possa transpirar, entendeu? Tem que ser uma roupa folgada que possa fazer uma transpiração boa. Utilizar chapéus de abas largas, sombrinhas e guarda-sóis, e, além de tudo, utilizar os filtros solares. Isso, de alguma forma, é uma forma geral que a gente tem a nível mesmo de fazer umas orientações para os nossos usuários, né? E aí a gente volta aí para fazer aí algum tipo de ofertas de... a gente chama... O que a gente pode utilizar? Pode utilizar folders, a gente pode utilizar cartilhas, a gente pode utilizar informativo que possam levar até essas pessoas que elas têm em mãos isso de uma forma bem prática, né? Você vê aqui essa mensagem, ele fala assim, como prevenir o câncer de pele? Aí ele coloca um sol, umas roupas, uns chapéus, se de alguma forma, principalmente para pessoas que não sabem ler, serve de até umas orientações que ficam, né? Quando a gente fala, de sóis de 10 a 16 horas, a gente está falando dos sóis de raios ultravioletas, aí nós temos os ultravioletas A, né? O UVB, que são raios, eles causam manchas na pele, eles causam dermatoses, eles causam feridas, eles causam envelhecimento precoce, tá? Pessoas que trabalham muito no sol, que estão muito expostas ao sol, elas têm essas características que podem apresentar, são peles com manchas. Então, a gente sempre aproveita nesse momento que está fazendo essas informações, de levar a essas pessoas que esse sol, durante esse período, eles são fatores de risco não só de CA de pele, mas também com outros agravos que possam ocasionar sobre a estrutura do corpo dessa pessoa, tá? Aí a gente tem mais, as calças, tem que ser calças compridas, blusas de mangas compridas, e observar também crianças e adolescentes devem evitar superexposição ao sol, como reduzir o risco de melanoma na fase adulta. Quando a gente fala que o câncer de pele, quanto mais precoce a gente identifica ele, mais probabilidade de cura a gente tem, é porque os agravos começam principalmente lá na infância, na primeira infância. Aqueles pais que levam as crianças para ficar expostas durante o dia todo no sol, aquilo ali, gente, se aquilo for uma rotina de família, aquela criança, quando chegar na adolescência e na fase adulta, ela pode sim ter risco. Por quê? Os raios solares, eles vão afetar a pele e eles podem ocasionar, com o tempo, processos inflamatórios que vai fazer uma alteração do DNA de proteção da pele que pode desenvolver, sim, o câncer de pele. Então, tem que estar bastante atento, principalmente aqueles pais que levam crianças, que levam jovens, para ver se estão passando filtro solar, para ver se tem uma roupa protetora, principalmente para que lá na frente essas crianças não tenham risco de ter algum agravo na pele. A gente já falou dos óculos de proteção, habituar-se nas buscas de sombra, que aqui ele fala de sombras durante deslocamentos ou permanências em áreas ensolaradas,
que hoje aí tem os guarda-sóis da vida, né? Os protetores que a gente fala tem que estar superior a 15, já fala superior a 60, do jeito que hoje o sol está, a gente tem um fator de risco muito grande, tá? E usar chapéu de abas largas, aqui que eles conduz, né? E na atenção primária, como é que a gente pode fazer isso, né? Qual é o papel do enfermeiro com relação na identificação desses fatores de risco? Como é que ele organiza isso, né? Nós temos as ações educativas que a gente sempre faz, né? Essas ações educativas, elas ficam como um leque aberto. Hoje claro que você tem um mês de sensibilização, você tem um mês que você pode escolher o que você vai trabalhar, mas também nós temos dias da semana que a gente acha que seja interessante a gente abordar o assunto, né? Então, se, digamos, dezembro é o mês de fazer a sensibilização com relação ao câncer de pele, não quer dizer que eu só vou trabalhar na prevenção naquela época. Eu posso trabalhar, principalmente agora no carnaval, que vai estar muita gente exposta no sol, na rua, posso trabalhar muito bem sobre isso, né? Eu vou trabalhar em cima de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas eu também posso trabalhar em cima do câncer de pele, correto? Agora, janeiro é o mês de sensibilização com relação à hanseníase, mas eu também, partindo desse processo, eu posso juntar a hanseníase com câncer de pele, afinal, são manchas e feridas que podem ocorrer na pele que eu possa ali, através de minhas ações, identificar um caso precoce, né? Vou fazer essa realização periódica de atividades educativas na comunidade, né? Para mim fazer isso, aí eu já penso de uma forma, né? Qual é a realidade da minha comunidade, né? Eu preciso entender como é que isso acontece. A minha comunidade, ela trabalha muito na roça, a minha comunidade é mais pesqueira, são um número de pessoas que trabalham na pesca, ou a minha comunidade tem muitas pessoas trabalhando na rua, né? São trabalhadores que trabalham de uma forma indireta, né? Eu tenho que entender isso, né? Eu tenho que entender que tipo de comunidade está frequentando a minha UBS e qual é a característica daquelas pessoas com que eu faço visita domiciliar, né? Isso aí já é a primeira chave que eu tenho com relação para iniciar o processo de atividades educativas, né? Ou seja, quanto mais eu fizer isso, através de informações de campanha, e se você achar que é necessário, vá nas igrejas, vai nas comunidades associativas, vai nas escolas. Eu acho que é bacana, a gente tem a educação na escola, onde vai o médico, vai o enfermeiro, vai o dentista. Ali é uma oportunidade que a gente tem de fazer educação em saúde com relação à prevenção do câncer de pele, tá certo? Na detecção precoce do câncer, a gente vai orientar o paciente a fazer o autoexame, ou seja, é muito importante que ele possa entender como é o funcionamento da pele dele. Certas manchas, principalmente em pessoas idosas, pode ser características da idade, a gente chama de mancha senil, né? Mas algumas a gente pode observar com relação ao desenvolvimento do câncer precoce, tá certo? Você vai observar com relação a algumas manchas aqui nessa foto, tá? Essas manchas aqui de uma pessoa idosa são manchas superficiais, mas que sangram com facilidade. Isso aqui, gente, já é característico de lesões pré-cancerígenas, tá? Então, ficar bastante atento que numa daquelas avaliações que a gente faz com relação aquela avaliação semanal que a gente tem que fazer, né? Quem é da atenção primária sabe que a gente tem os indicadores de avaliação da pele, é o S21, com formação de estruturas e alteração da pele, tá certo? Não é isso? Então, dentro disso, a gente observa com relação a isso, né? Então, tem que entender o quanto é necessário nesse esquema da gente identificar, porque quanto mais precoce você identificar uma mancha que ela esteja interrogada ali, melhor será para esse paciente, tá bom? Instruir os técnicos de enfermagem na abordagem de avaliação da pele, assim como os acessos também, eles podem ser orientados, certo?
Quando você for fazer triagem dos usuários para atendimento com o dentista, com os enfermeiros, com a equipe médica, na triagem você já consegue fazer uma avaliação da pele, tá certo? Você já observa e orienta com relação ao que o técnico acessa, ele pode fazer, tá certo? Isso aí é bem interessante. Observar sempre pavilhão auricular, pescoço, couro cabeludo, é importante, tá, gente? Que aí algumas manchas, elas vão estar ali escondidas. Então, ou seja, você fazer essas identificação e, além de tudo, roda de conversa, palestra, você pode utilizar folder, você pode utilizar algum tipo de banner na hora de você fazer educação em saúde, para que isso possa chegar de uma forma mais visual. A gente sabe que nem alguns pacientes pode ser que eles não leem, né? E através de figuras, de imagens, tem uma absorção boa do conhecimento, tá certo? Ele não pode entender de letra, não pode ler, mas só de você mostrar para ele, olha, esteja atento a esse tipo de mancha na sua pele, esse tipo de ferida, ali ele memoriza e ali vai ser uma forma de conhecimento que ele vai adquirir. Então, a gente tem que ser sagaz nisso. Quando a gente fala da nossa comunidade, a gente tem que entender se a nossa comunidade também tem esse entendimento do que a gente está falando, tá bom? E aí, trabalhar em cima dos vulneráveis, quando a gente fala, né? Aí eu falo para a minha comunidade, com nossos amigos do interior do Amazonas, né, ficar atento com relação aos pescadores, aquelas pessoas que trabalham nos rios, que dependem do seu dia a dia, né, de uma forma econômica, que a gente tem sim, eles são os que estão mais em risco em desenvolver. É nessa comunidade que eu tenho que abordar, que eu tenho que entender se essa turma está fazendo uso da roupa ideal, se essa turma está usando protetor solar, se essa turma está usando chapéu protetor. Você observa aqui na figura o quanto é importante dessa equipe estar fazendo uso da proteção, não vou dizer desses EPIs, mas do que é necessário mesmo para eles, né? Certo que a gente vai encontrar muitas pessoas, somente os homens, dizer, não vou passar creme no meu rosto, isso aí é coisa disso ou daquilo. Não, enfatiza, tenta pegar esse cidadão para você, mostra para ele o quanto de risco ele está expondo sua pele diretamente no sol, o quanto isso pode ser agravante para ele, não só do câncer de pele, como envelhecimento precoce, como outras manchas que não saem mais de jeito nenhum, fixam ali na pele e fica muito ruim mesmo, até para ele se sentir bem, entendeu? Pessoas que trabalham na lavoura, entendeu? Bastante atento, pessoal da roça, que às vezes vão de manhã e só voltam no fim da tarde, ficam expostos diretamente sobre os raios solares, observar também a mesma coisa. Se a roupa que estão usando, se os chapéus, se tem filtro solar com relação à exposição prolongada, e também aos outros colegas que trabalham na área também de vendedor ambulante. Daí a gente tem que estar atento, porque justamente a gente já falou, pessoas elas ficam diretamente por uma longa temporada, né, durante o dia, cerca até de 8 horas ou mais, em relação ao sol. Esses daí também necessitam também de informação. Se a gente não está levando as informações a esses pacientes têm um risco potencial de desenvolver algum tipo de doença de pele, entre eles o câncer, certo? Então, essa turma aí, se a gente for nas associações, Associação dos Pescadores, Associação dos Vendedores Ambulantes, Associação dos que trabalham na roça, a gente pode fazer isso de uma forma bem resumida, né? Já que eu não consigo pegar a comunidade isso, a comunidade aquilo, tá? Tenta organizar com as associações, ou seja, vamos lá na associação no mês tal, vamos tentar conversar com o maior número de pessoas que seja possível dos pescadores. Chegando lá, eles vão ter a reunião que eles têm, com certeza, e aí vocês aproveitam que são da área da saúde, fazem a palestra ou o informativo, a maneira que vocês criam, uma roda de conversa, ou colocar um vídeo, né,
falando sobre câncer de pele, distribui alguns informativos e aproveita também para fazer a avaliação da pele. Eu acho que tudo é válido, é necessário que se tenha um mecanismo de informação, né? Que a gente fala, quando a gente fala de educação à saúde, a gente está falando da promoção de saúde, né? Então, isso que a gente está fazendo agora é uma promoção da saúde. Estou fazendo a educação que vocês vão promover a saúde, tá bom? Agora, isso aqui é de suma importância. Eu acho que tem que ter em tudo quanto é UBS, tem que ter no caderninho dos ACS, dos técnicos, aquela turma que vai fazer visita na comunidade distante, né? Hoje em dia, a gente faz a visita na comunidade tal. Tenha essa regra, é chamada de regra do ABC. Então, quando eu estou falando da atenção na detecção precoce, é uma estratégia de triagem, gente. Por quê? A regra do ABC, ela foi criada justamente para que possa facilitar o que eu estou enxergando para ver se é fator de risco para câncer de pele, beleza? Quanto mais precoce eu identificar o câncer de pele, mais probabilidade de cura meu paciente tem, correto? Então, vamos ter isso na mente da gente. As manchas, as feridas, vamos falar um pouco de assimetria, de borda, de cor, de diâmetro e da evolução, tá bom? Vamos primeiro ver aqui a assimetria. O que ele fala com relação a isso, né? Quando a lesão, ela tem uma borda, ela tem um desenho bem simétrico, corresponde que essa ferida, ela não é suspeita, tá certo? Não é suspeita. Mas se eu for observar que ela é muito irregular, observa aqui a assimetria. Olha como é que está sendo apresentado essa mancha na pele, né? Ela está totalmente irregular. Até de você dividir ela em 4 quadrantes, você vai ver que tem estruturas maiores e outras menores, tá? E ainda fala aqui, a metade da pinta não casa com a outra metade. Ou seja, na simetria, essa metade é similar ao tamanho dessa metade. Assim como na parte inferior também. Se eu pegar uma mancha ou uma ferida e dividir em 4, elas vão estar justamente quase do mesmo tamanho. Na parte simétrica. Na assimétrica, se eu dividir ela em 4, uma vai estar maior, outra vai estar menor, ou seja, onde eu divido ela, ou uma estrutura é maior, outra menor. Ela já pode ser considerada suspeita, tá bom? Isso na assimetria. Nas bordas, né? Eu tenho uma borda regular, ou seja, a estrutura da ferida, ela é praticamente como se fosse uma moeda, toda bem desenhada. Certo? Na suspeita, as bordas são todas irregulares, tá? Você vê formando ondulações nessa borda, tá? Tudo cheio de coisas. Essa borda, ela já está me indicando que minha ferida pode ser uma suspeita, certo? É bem interessante. Ele fala aqui das pintas dentadas, churradas e com sucos. Tá? Ficar bastante atento aqui, mas só de você ver essas irregularidades aqui, isso aqui já é um caso suspeito. Vamos ver o leito da lesão. Ele coloca aqui como cor, que é a coloração. É a mesma em toda a pinta, não havendo diferença entre os tons. Quando for uma cor única, a gente chama de cor uniforme. O leito dessa mancha, dessa ferida, ele é único, ele é vermelho, ele é pálido, entendeu? Ele é único, tá? É um caso que ele descarta. Mas se tu for ver que o leito dessa lesão, ele tem várias cores, é vermelho, é marrom, é escuro, é verde, é como se fosse um vendaval de cores ali dentro daquela ferida, você pode colocar essa mancha ou essa ferida como suspeito, certo? E o diâmetro? O diâmetro a gente vê com uma reguinha, aquelas réguas, não sei se vocês fazem avaliação de PPD, que é em milímetros, é muito bom a gente ter essa régua, tá bom?
Quando essa mancha ou essa ferida for menor que 6 milímetros, é um caso não suspeito. Mas quando ela for maior que 6 milímetros, já é considerado um caso suspeito, certo? Então, a pinta tem que ser maior que 6 milímetros. E dentro do processo evolutivo dessa ferida, quanto tempo ela tem? Como é que ela está evoluindo? Né? Dentro aqui é quando a aparência da superfície da pinta muda de cor, de tamanho e forma uma crosta que pode sangrar. Tá? Então, esteja bastante atento. É uma ferida, seu João, está quanto tempo? Ah, tá mais de 20 dias. Coça, coça. Formou, sangra com facilidade, né? Depois forma um cascão. Muito atento com esse tipo de lesões, né? Ela tem que ser irregular, ela sangra, ela coça, ela tem múltiplas cores aqui dentro, né? E ela muda de aparência rapidinho. Certo, gente? Então, esse ABC aqui é o ABCDE, que a gente chama, que cada um corresponde A de assimetria, o B de borda, o C de cor, o leito da lesão, D de diâmetro e E de evolução. Isso aqui é uma forma que a gente pode colocar lá na triagem, tá? Passar para a nossa equipe de saúde, estar bastante atento com relação a isso. Você vê que é tipo um checklist, onde você faz e observa e, de uma maneira bem rápida, auxilia muito no processo de estratégia de eficaz. Isso aí é uma forma de práticas educativas aliadas com a equipe de saúde e constitui uma forma efetiva de auxiliar dentro do que a gente faz, do que a gente organiza no dia a dia na atenção primária, tá bom? E funciona e auxilia. A gente sabe que a equipe da assistência à saúde, principalmente na atenção primária, a gente tem muitos indicadores para trabalhar, né? Temos muitos programas para ser feito. Eu sei porque eu trabalho na atenção primária, eu sei muito bem quem trabalha na atenção primária faz, né? Apenas aqui a ideia é trazer mais uma informação para que não possa ficar tão carregado dia a dia, né? Sei que, principalmente nas segundas-feiras, a gente tem os fins de mês que a gente tem que fechar a estatística de vários programas, mas a ideia é trazer o que é que a literatura já tem criado para facilitar o nosso dia a dia, beleza? E aqui eu fecho com nossas considerações finais em relação ao câncer de pele, né? Que o câncer de pele, ele tem cura quando detectado cedo. Informações são importantes para que a gente possa levar a nossa comunidade, né? Aos nossos usuários e também nossa equipe de saúde. Atenção em relação às problemáticas que a gente pode identificar precocemente e trabalhar na prevenção. São as nossas melhores armas para que a gente não possa ter que fazer com que esse paciente chegue na secundária e até na terciária com situações bem problemáticas, tá bom? Agora eu vou abrir para as perguntas, quem tiver perguntas podem fazer aqui para nós, e a gente vai estar aqui para responder para vocês, tudo bom? A turma do Iranduba está aqui presente, obrigado por vocês estarem aqui. Acho que a gente dá volta já nesse ano para desenvolver outras atividades educativas aí com vocês. Uma pergunta, gente, se não tiver, a gente vai finalizando aqui, né? Eu não tenho ideia qual vai ser o próximo encontro para a gente fazer exposição com relação à teleeducação, mas a gente já tem aula com relação à lesão por pressão, tá? A gente tem prevenção e tratamento, já fizemos encontro para trabalhar, para expor com relação a feridas em pessoas com diabetes, também já tem aí, tá certo? No ano passado a gente falou um pouco sobre rancenias, eu acho que nesse ano é capaz da gente voltar com outras ideias, com outra apresentação, tá bom? E a ideia é sempre estar voltado também para o mês de conscientização do Ministério da Saúde, também trazer a nossa realidade da Amazônia, né?
que dentro da nossa realidade local, a gente precisa trabalhar a nossa problemática e tentar resolver isso, né? Apesar do norte do Brasil, ele não ter uma incidência muito alta, o que acontece com a característica do Brasil? A gente tem maior incidência no sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Aí a gente tem uma característica populacional nossa, que são pessoas de pele mais clara, principalmente o sul, tá? Mas o sul da Amazônia, com o tempo, ele recebeu muitos imigrantes lá do sul do Brasil, tá certo? Então, a gente está falando de Boca do Acre, ali a gente está falando do Médio Solimões, aquela turma ali todinha do Cruzeiro do Sul, aquilo ali que faz fronteira, aqueles outros municípios que fazem fronteira lá embaixo. Então, esteja bastante atento, se alguém estiver aí, muito atento com essa comunidade, porque são comunidades já que têm o fator de risco de pele clara, de olhos claros, tá? Quando o Acre e Rondônia começaram a ter funcionalidade de região mesmo, a turma do sul do país e do sudeste foram migrados para lá e hoje moram lá, mas e são pessoas com características que vieram de imigração europeias, né? Ou seja, sabemos então que nós temos o grupo populacional de risco, principalmente no sul do Amazonas. Então, vamos estar lá, estar sempre trabalhando com os nossos usuários para que a gente possa estar passando as nossas orientações. Claro que o caboclo em si, o índio em si, ele tem características diferentes, mas a gente viu que os fatores de risco externos, que são trabalhar muito tempo com exposição no sol, que aí vem a roça, a pescaria, que é realidade da nossa Amazônia, a gente tem que tentar trabalhar com esse grupo, sim. Vamos trabalhar na prevenção, porque aí são os fatores extrínsecos que pode desenvolver a doença. Tá bom? Então, já que não tem pergunta, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, tá bom? Essa aula vai estar gravada aí no YouTube. Fiquem atentos aí no Instagram daqui do Hospital Universitário Getúlio Vargas, aqui da Telesaúde, que de vez em quando tem outras aulas